Olá, turma. Vamos dar continuidade. Agora vamos responder a questão de número 4, da página 125, tudo bem? Também sobre circunferência, olha só. Seja L a circunferência de centro 0,6 e raio 8, perfeito? Determine. Na letra A, ele quer que a gente determine as interseções, né, os encontros ali, da circunferência L com o eixo X, perfeito? Então, olha só, esses pontos que serão aí a interseção da circunferência com o eixo X, eles serão dessa forma aqui, ó, serão da forma X e a coordenada do Y é 0, tá? Porque o ponto vai estar sobre o eixo X, perfeito. Então, a gente vai substituir essas informações, olha só. O Y é 0, nós já sabemos, tá certo? Essa é a equação reduzida de uma circunferência. Vamos substituir as informações. Olha lá, o X do centro é 0, ó, foi dado lá, ó. O Y do centro é 6, está aqui. E o raio é 8, tá certo? Então, substituir aqui, fica R ao quadrado, perfeito? Fazendo as continhas, aqui vai ficar apenas x ao quadrado, né? Porque esse 0 não serve de nada. E aqui vai ficar apenas menos 6 ao quadrado, né? Porque esse 0 também não serve de nada. Menos 6 ao quadrado é 36. Então, 36 vai passar para o outro lado aqui, ó, para o segundo membro, com o sinal negativo. Então, vai ficar x ao quadrado é igual a 64 menos 36. 64 menos 36, isso vai restar para a gente em 28, perfeito? Então, como nós já vimos, tá aqui a potência, o que a gente faz? Passa para o outro lado como raiz quadrada, tá certo? A operação inversa da potenciação é a raiz, tá? Perfeito. Então, a gente passa aqui o 2, a potência, como raiz quadrada de 28. Ou melhor, mais ou menos a raiz quadrada de 28. Mais ou menos, professor, exatamente. Porque o x pode assumir tanto raiz de 28 positivo ou raiz de 2 negativo. Temos essas duas possibilidades. Ah, professor, mas lá no vídeo anterior, isso aconteceu a mesma coisa com o raio. Lembra lá que o raio era 16, a gente passou a raiz, mas a gente considerou apenas o valor positivo, né? Raiz quadrada de 16 igual a 4. Por quê, professor? Bem, pessoal, isso acontece pelo fato de o raio ser uma medida, um comprimento, tá? Não existe um comprimento negativo, né? Por exemplo, a altura de uma pessoa não vai ser, por exemplo, menos 1,80 m, tá? Isso não existe. Então, nós apenas temos a possibilidade do raio ser positivo, pelo fato dele ser uma medida, tudo bem? Já para essa situação aqui do x, o x é um ponto, ele pode assumir tanto um valor positivo quanto um valor negativo, mas a gente não sabe qual é a sua natureza, então a gente tem que considerar as duas possibilidades, perfeito? Então tá aí a explicação. Então, o que acontece? Isso aqui a gente pode fatorar o 28, tá? Ou você pode pensar assim, ó, dar uma de malandro e pensar assim, ó, da seguinte forma. Olha só, o 28, né, aqui nós temos, ó, mais ou menos raiz quadrada de 28. Só que o 28, pessoal, olha só a malandragem. 28 eu sei que é 4 vezes quanto? Perfeito, é 4 vezes 7, tá certo? Então, daqui, eu vou tirar a raiz quadrada apenas do 4, perfeito? Porque o 4 tem raiz quadrada exata e o 7 não. Então, raiz quadrada de 4 é 2. Então, esse 4 pula para fora da raiz, como sendo 2, tá certo? Então, tirei aqui, ó, extraí a raiz quadrada aqui do 4. Então, a gente vai ficar o seguinte, ó, mais ou menos 2 vezes a raiz quadrada de 7, que ficou lá dentro da raiz, pois não tem raiz quadrada exata. E é exatamente isso, olha só. Então, os pontos, né, os possíveis valores para x vai ser o seguinte, vai ser mais 2 raiz de 7 ou menos 2 raiz de 7, tá? Que é a forma fatorada do raiz quadrada, de mais ou menos a raiz quadrada de 28, tudo bem? E o y sempre vai ser 0, tá certo? A gente precisava encontrar apenas o x, pois é um ponto que está sobre o eixo x. Perfeito? Maravilha. Então significa que a interseção da circunferência com o eixo x vai ser nos pontos mais raiz de 2, mais 2 raiz de 7 e 0, ou no ponto, e também no ponto, né, menos 2 raiz de 7 e 0. Tá certo? São esses dois pontos aqui. Maravilha. Então essa aí é a interseção. Na letra B ele quer um caso parecido, só que agora com a interseção da circunferência com o eixo y. É só perceber, ó,
Se vai encontrar o eixo y, então significa que o x vale quanto? Perfeito, vale 0. Então, o ponto que eu estou procurando é nesse formato, ó, 0y. Então, basta a gente encontrar o y. Bora substituir as informações, a mesma coisa, tá? O x é 0, nós já sabemos disso. Então, vai ficar praticamente semelhante, né, o processo. Então, chegamos aqui. Por quê? Porque aqui vai ficar o 0, que é o ponto x, tá certo? X vale 0, porque é a interseção da circunferência com o eixo y. E o x do centro também é 0. Então, essa parcela aqui, ó, vai desaparecer, tá certo? Não vai interessar, vai dar 0, vai ser nula. Maravilha. Aqui, o que a gente vai ficar? Apenas y menos 6, tudo isso elevado ao quadrado, igual a 8 ao quadrado, que é o raio. A gente pode tirar a raiz quadrada em ambos os membros, ou simplesmente ó, cancelar esse 2 desse expoente aqui, com esse 2 desse expoente aqui, tá? Igualou ali as parcelas, não alterou a igualdade. Maravilha. O que vai acontecer? Do mesmo modo aqui, olha só, pessoal, nós teremos que y menos 6 vai ser mais ou menos 8, tudo bem? Ó, porque ó, quando eu cancelo esse 2 com o índice da raiz, sobra o 8, mas considere sempre o valor positivo e o valor negativo. O y pode ser qualquer um dos dois. Então, temos duas situações a analisar. Quando o 8 é positivo e quando o 8 é negativo. Para fazer aqui quando o 8 é positivo. Se o 8 é positivo, beleza. O menos 6 está negativo, passa para o outro lado somando. Então, fica 8 mais 6, isso vai dar exatamente 14, tá? Então, primeira situação aí, ó. Segunda situação com o 8 negativo. Passou o 6 para o outro lado somando, tá certo? Isso aqui vai dar menos 2. Então, a gente tem como resposta que os pontos que essa circunferência de centro 0 e 6 e raio 8 vai intersectar o eixo y, vai ser exatamente nos pontos 0 e menos 2 e no ponto 0 e 14. Perfeito? Então, maravilha, pessoal. Tá aí a nossa resposta da letra B. Então, do mesmo modo, vai ter outras alternativas que se resolve de maneira análoga, de maneira semelhante, só seguir esse mesmo procedimento, tudo bem? Show de bola, pessoal. Então, ficamos por aqui. Até a nossa próxima questão.